Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico que entrevista quem faz a roda da economia girar. E hoje o nosso entrevistado é Urbano Vitalino Neto, sócio e presidente do Conselho do Escritório Urbano Vitalino Advogados, uma banca que nasceu em 1937 em Garanhuns e hoje se tornou um dos principais escritórios full service do Brasil, com unidades em 14 estados e presenças na Europa, Estados Unidos, África, entre outros países. E eu quero aqui agradecer a presença do Urbano Vitalino Neto para contar um pouco da história desse escritório e como é que é hoje o ambiente da advocacia em Pernambuco e no Brasil. Seja muito bem-vindo, Urbano. Obrigado, Patrícia. É um privilégio estar aqui com você, participando desse programa tão relevante. Prazer é todo meu. Antes da gente começar, eu queria chamar a atenção aqui, divulgar para vocês esse estúdio onde nós estamos gravando esse podcast, que fica aqui no Hub Plural, na Rua do Brum, 248, no Recife Antigo. Se você quer gravar o seu podcast, é só acessar esse QR Code que está aqui no cantinho da tela. Bom, então vamos começar, né, Urbano? Eu queria resgatar essa história do nascimento do Urbano Vitalino, né? Lá em 1937, Garanhuns, fundado pelo seu avô. Em que contexto surgiu esse escritório? Na verdade, antigamente, existiam muito poucos advogados, especialmente no interior do Nordeste, no interior do Brasil, de maneira geral. Então, havia a possibilidade de algumas pessoas que tinham um nível intelectual, de maior cultura, fazerem defesas em nome dos advogados, não é? Então, era o que se chamava de rábula. Meu bisavô era rábula, não é? Então, meu avô, ele nasceu num contexto onde o pai dele já era como se fosse um advogado, não é? Naquela região do Canhotinho, São Bento do Una, que foi onde ele nasceu. Meu avô começou, então, fazendo esse tipo de advocacia, né? Ele era comerciante e fazia essa defesa como rábula. E um grande advogado brasileiro, né, que o maior escritório da época, era de um pernambucano chamado Neemias Gueiros, né, que foi, inclusive, advogado de Assis Chateaubriand e dos Diários Associados. E ele era o maior amigo do meu avô. E ele disse: Urbano, não é possível que alguém que tenha o conhecimento, o intelecto que você tem, não tenha o curso de Direito. E ele inscreveu meu avô no vestibular, e meu avô, então, fez o vestibular, passou e veio estudar Direito no Recife. Ele já se formou um pouco mais velho, não Qual a é? idade que ele tinha, você lembra? Ele tinha, eu acho, 35 anos, 36 anos, quando se formou, e o ano da formatura dele foi em 1937, dezembro de 37. Então, por isso que a gente dá o ano de início do escritório, o ano da formatura dele. Mas veja que a história já vinha até um pouco antes disso, não é? Na área, nas sendas, digamos, jurídicas. Meu avô, então, quando voltou, ele morava em Canhotinho, mas voltou já para Garanhuns, porque por conta dos filhos. Era um centro educacional muito forte lá, com bons colégios até hoje, né? E ele voltou para estruturar a banca dele em Garanhuns, onde fez fama, né, na região. Meu pai, que sempre teve uma vocação para a advocacia, era um leitor voraz, um advogado nato, eu diria, resolveu também estudar Direito, mas decidido já a não voltar para o interior, não é? Ele achava que o negócio tinha que vir para a capital, para o Recife. Então ele veio estudar, já decidido a não retornar, e no Recife ficou, casou-se com minha mãe no mesmo dia da formatura dele, também final do ano, dezembro de 1964, se não me engano. E montou a banca dele aqui no Recife, né? Teve uma repercussão muito grande, ele foi um advogado muito conceituado, muito conhecido. Meu avô, no final da vida, veio para o Recife, depois que minha avó faleceu, para ficar ajudando meu pai no escritório, já que meu pai
assumiu algumas funções como secretário, né, de assuntos jurídicos da prefeitura, era advogado pessoal do governador, então ele ganhou uma repercussão aqui muito forte e meu avô veio então para ajudá-lo no escritório e terminou a vida dele aqui, né? O escritório continuou, meu pai foi vice-presidente do Conselho Federal da OAB, teve sempre uma militância muito grande na Ordem dos Advogados, tanto em Pernambuco como a nível nacional. Foi mais de 15 anos conselheiro federal, né, representando Pernambuco lá. Tinha um relacionamento internacional muito forte, o que é muito interessante, porque ele tinha um sotaque bem pesado, né, do interior mesmo do estado de Pernambuco, mas se relacionava com gente dos Estados Unidos, com os advogados da Espanha, não é? Da Europa como um todo, da França, e conseguia falar um pouco de cada idioma, e chegou a ponto de fundar a Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, que não existia, ele que sugeriu e criou, foi o primeiro presidente, passou 10 anos como presidente da comissão, e saiu apenas quando assumiu a vice-presidência do Conselho Federal. Então, ele foi um nome que teve muito peso na advocacia brasileira, né? E você, em que Então momento? eu cheguei exatamente como estagiário no escritório, né? Entendi que a minha vocação seria também dentro do escritório, até por conta do nome. Mas eu percebi também desde cedo que a minha vocação não seria a do jurista tradicional. Eu sempre tive dentro de mim a ideia de não competir com meu pai. Eu nunca quis competir com ele. Eu disse, eu não vou tentar ser melhor do que ele, até porque ele, para mim, é um modelo, não é? Um paradigma. Em termos de intelecto, de conteúdo, de conhecimento técnico, jurídico. Então, a minha ideia sempre foi de auxiliá-lo, entendendo que ele tinha feito um nome que já vinha do meu avô muito forte, tentar ajudá-lo nesse processo de profissionalização. Então, esse foi meu papel dentro do escritório, né? E a gente começou com ele em vida, ele sempre foi muito aberto ao diálogo, sempre conversamos muito, discutimos muitas vezes, né? De forma muito respeitosa, às vezes firme, mas muito respeitosa. E eu achava interessante porque, embora eu muito jovem, estudante de Direito, eu sempre tive opiniões muito firmes mesmo, né, sobre aquilo que eu imaginava, que pensava. Ele argumentava do outro lado, a gente discutia, às vezes chegávamos a brigar em algum momento, mas nós saíamos do escritório depois de uma discussão para almoçar, era como se nada daquilo tivesse acontecido. Muito interessante isso, porque eu aprendi exatamente nesse diálogo com ele a importância do debate, não é? Então, a gente debatia, discutia, tinha opiniões divergentes, muitas vezes, a maioria convergente, mas muitas vezes divergente, mas aquilo não afetava em nada o nosso relacionamento, a nossa amizade, o amor que nós sentíamos ali um pelo outro, e era como se nada daquilo tivesse acontecido. Decisão tomada, passada, vamos bola para frente. Isso foi muito bom porque uma das coisas que eu fiz depois do falecimento dele foi agregar, não é, pessoas do mercado para dentro do escritório, profissionais de excelência, exatamente para suprir uma falha que eu sentia que eu tinha, não é? Trazer profissionais de excelente qualidade em diversas áreas, e criei um conselho, não é? E uma das métricas estabelecidas nesse conselho aqui a gente tem liberdade para debater e discutir tudo. Então, eu estimulo sempre isso, inclusive alguns sócios são mais novos, mais tímidos. Eu disse, você está aqui, a importância que você tem aqui é se você trouxer divergência, assuntos para o debate, não é? Para a gente poder, dessa discussão, extrair as melhores soluções de encaminhamento para o escritório. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu tive na convivência com meu pai. E vocês hoje têm mais de 1.000 advogados, né? É uma estrutura grande e adotam um modelo partnership, onde tem vários sócios, né? Em que momento você achou que precisava ampliar esse número de sócios e não apenas contratar bons advogados? E por que você tomou essa decisão? É um pouco disso que eu falei.
o meu pai era um medalhão, como se chamava antigamente, né? Então, ele era contratado para os grandes assuntos de direito civil, comercial, tributário, trabalhista, penal. Ele fazia tudo, e fazia tudo muito bem feito. Ele era muito bom advogado, tinha uma visão de resolutividade para o assunto do cliente, né? Eu tive alguns debates e discussões muito interessantes com ele, em alguns casos, de nova legislação que saía. E ele dizia, vamos entrar com a legislação antiga. E aí nós e alguns advogados disseram, mas doutor Urbano, veja, vai ser errado. Ele fez, vai ser errado, mas o juiz ainda não tem o conhecimento dessa nova legislação. A gente vai perder tempo, coisa e tal. E aí um dos casos tinha 2 títulos de crédito. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar cada um com o seu né, o seu formato, a sua maneira, coisa e tal, e foi feito. E o dele, o juiz deu a liminar na hora, e o outro, aconteceu exatamente aquele que ele tinha dito, demorou anos para a gente conseguir aquela liminar inicial, porque o juiz ele não tinha estudado, estava inseguro ainda, coisa e tal. Então ele tinha essa veia de apontar para aquilo que ia resolver o problema do cliente, e não necessariamente aquilo que seria o mais tecnicamente correto na ocasião, né? Eu acho que por isso também que ele teve tanto sucesso, porque é muito raro você ouvir falar de uma ação do passado grande, de repercussão, que meu pai tenha perdido, né? Porque ele era um advogado completo, no sentido de, tecnicamente, muito preparado, e aliás, falavam isso de meu avô também, né? Tecnicamente muito preparado, estudioso, ele tinha uma visão do advogado, da resolução, e ele tinha excelentes relacionamentos, tanto no meio empresarial como no judiciário. Então, ele era respeitado no meio judicial, e isso você sabe que é fundamental, hoje mais do que nunca, mas desde aquela época, né, era fundamental. Essa visão que ele tinha, né, esse conhecimento, essa sensibilidade, você acha que isso foi absorvido pelo escritório como um todo, passou a ser parte da cultura, ou isso é uma coisa que depende muito do advogado? Eu acho que cultura é algo fundamental dentro de qualquer empresa, né? Se fala muito hoje nessa questão da cultura. Eu acho que a cultura do escritório sempre foi de excelência, de trabalhar tudo com excelência. No sepultamento de meu pai, um tio meu falou lá à frente, disse que meu pai era um homem excelente em tudo que fez, porque ele foi um excelente pai, um excelente marido, um excelente filho, um excelente profissional, um excelente amigo, né? Tudo que ele se metia, digamos assim, na igreja, né? Ele era presbítero da igreja presbiteriana, então ele se envolvia, dedicava tempo. Ele achava tempo para tudo fazer com excelência. Eu acho que essa cultura da excelência perpassou, para mim, o amor ao trabalho, né? A paixão pelo trabalho, a devoção de tempo, dedicar tempo ao negócio. Eu acho que isso foi essencial e é o que funciona até hoje. Eu lembro bem, uma das vezes das discussões que eu tive com ele, eu disse, pai, a gente precisa crescer o escritório. A gente estava começando a profissionalizar, tinha transformado o escritório em empresa, tinha feito ajuste na marca do escritório para fortalecer a marca, criado um portfólio, a gente precisa crescer. Ele disse, a gente não precisa crescer, a gente precisa ser melhor cada vez mais naquilo que a gente faz, não é? O crescimento, se vier, é algo que vem orgânico. E esse crescimento foi orgânico? Foi totalmente orgânico. Você não chegou a fazer, não chegaram a fazer aquisições? A gente fizemos algumas aquisições, né? É costume, a gente cresce organicamente e inorganicamente, né? Nós incorporamos alguns escritórios aqui no Recife inicialmente, e depois, quando fomos expandir para outros estados, nós fizemos esse crescimento também, incorporando escritórios. Em São Paulo, por exemplo, nós entramos há pouco mais de 15 anos, incorporando 2 escritórios de advocacia lá, focados na parte societária, tributária, trabalhista estratégica, civil estratégico. E mais recentemente, há 4 anos, nós incorporamos um outro escritório, também focado na área de M&A, ambiental e direito digital. E agora, recentemente, mais um outro,
não é? Com 3 sócias que vieram exatamente fortalecer a área digital do escritório de LGPD para empresas de tecnologia. Então, a gente vem fortalecendo sempre, fazendo essas incorporações. E vocês foram pioneiros no uso da IA, Sim. né? Em que ano vocês começaram a usar a IA e como foi, né, esse momento inicial de lidar com inteligência artificial e essa trajetória até hoje, né? O que é que mudou? O que é que a IA agregou para vocês? Nós fomos, na verdade, o primeiro escritório, a primeira empresa da área jurídica na América Latina a incorporar um sistema próprio de inteligência artificial. Que, inclusive, Era da IBM? Era o Watson da IBM Watson. no início, né, em 2017. E foi exatamente numa palestra que eu assisti aqui no Recife com o CIO da IBM, que ele estava apresentando no Brasil exatamente essa tecnologia da inteligência artificial, que era uma grande novidade, poucas pessoas tinham ouvido falar em inteligência artificial, e nós já tínhamos uma estrutura grande no escritório. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos quase 100 pessoas fazendo cadastramento de processo dentro do escritório, que não eram advogados, fazendo cadastramento. E quando ele fez a apresentação, no final eu fui lá conversar com ele, eu disse, eu tenho... O meu sistema funciona dessa forma. Então, você acha que... Ele disse, rapaz, eu acho que pode combinar muito bem aqui. Vamos fazer um teste? E aí a gente fez, contratou e funcionou muito bem, claro, com alguns percalços. Tivemos uma curva de aprendizagem muito grande, muito forte, um investimento alto. Mas que no final do ano, isso foi no meio do ano, no final do ano, a gente já tinha diminuído quase 70% da nossa força de trabalho, relocado para outros lugares, na parte de cadastramento, exatamente porque a inteligência artificial já tinha ultrapassado em qualidade o cadastramento humano. A própria IBM tinha pesquisas que mostravam que o cadastramento humano, você tem um índice de acerto de 73%, 74%. Hoje, a inteligência artificial, ela faz com 99% de acerto, não é? O cadastramento. Então, ela não erra uma letra, um número, uma vírgula, ela vai fazer exatamente com muita precisão aquilo que ela é ensinado. E esse percentual, por exemplo, de 1% que dá como se fosse, não é erro propriamente, é algo que ela não identifica, não é? E ela, então, diz ao advogado que treina ela, diz que eu não encontrei essa informação. E aí ela é treinada para identificar aquela informação, ou então a gente identifica realmente que é uma falha, que não veio aquela informação essencial ali, já ajuda, inclusive, no processo de defesa. E vocês já incorporaram outras ferramentas de IA? Sim, hoje a gente, eu acho que nem trabalha mais com a IBM, não é? A gente trabalha com 6 ou 7 IAs diferentes dentro do escritório, né? Porque cada uma tem uma especificação diferente, uma especialidade diferente, então hoje a gente utiliza várias, não é? E a gente informou isso ao mercado, eu acho que você estava lá no evento dos 75 anos do escritório em dezembro de 97, quando a gente informou ao mercado a utilização da inteligência artificial. Isso deu um boom muito grande, eu dei mais de 40 entrevistas a revistas, jornais do Brasil todo, fui para o Jornal Nacional, né? E o case que representou a IBM Brasil no Think, que é o maior evento, né, de tecnologia da IBM em Las Vegas, passam mais de 70 mil pessoas lá. O case que representou foi exatamente do nosso escritório. Nós fomos lá apresentar o caso em Las Vegas no ano seguinte, em 98, né? Então, isso teve uma repercussão muito, muito forte, né? E qual o balanço que você faz? Assim, porque muita gente fala, a IA ela vai eliminar a vaga de trabalho, daqui a pouco não vai ter mais jornalista, não vai ter mais advogado, vai sumir um monte de gente no mercado. Mas você eliminou ali, não eliminou, você disse que relocou funções que não eram propriamente de advogados, né? Hoje... Isso. Com o uso da IA, o balanço que você faz, o uso da IA pelos advogados e o resultado que você Eu conto sempre uma história interessante que eu aprendi essa questão, por incrível que pareça, de investir em tecnologia com meu pai. Meu pai era um entusiasta da tecnologia, embora ele não entendesse bem como ela funcionava. E eu lembro uma vez, né, que meu pai comprou um fax. Os jovens não vão nem saber o que é isso. Mas ele comprou um fax, um telefone ali onde você passava um documento e esse documento saía igual do outro lado do mundo. Transmitia uma cópia do documento, uma cópia do documento, com assinatura, com tudo. Então aquilo ali era uma revolução, não é?
É como se fosse um scanner hoje, né? É. Só que na época não tinha scanner, era só o fax. E ele comprou e foi bem caro, o escritório era pequeno na época, né? Ele pagou alguns, eu acho, quase $5.000 à época no fax, que era uma novidade. E ele veio, eu não sabia o que é que aquilo funcionava, ele veio me mostrar, eu disse, certo, isso funciona para quê? Ele disse, não, diz que sai, você bota um documento e sai do outro lado, não sei o quê. Eu disse, certo, a gente vai usar como isso? E eu fiquei questionando muito ele, porque eu disse, é um dinheiro que foi mal gasto, não é? E ele sentiu, né? Ele sentia quando eu fazia alguma crítica. E, de fato, a gente não conseguiu nem usar o fax nas primeiras semanas, porque ninguém tinha fax. Ninguém tinha fax. Os clientes não tinham fax, a gente não conseguia, queria passar, não conseguia fazer. E aí, eu estava na minha sala, algumas semanas depois, ele desceu, a sala dele ficava em cima, onde eu fico hoje, né, no andar de cima. Ele desceu e disse, vem cá que eu quero lhe mostrar um negócio. Aí, quando eu subi lá em cima, estava chegando um fax, não é? E era um fax de uma procuração de um cliente de São Paulo que tinha um prazo naquele dia e que a gente só conseguiu dar entrada por conta da utilização daquele fax, não é? Porque senão ele perderia um prazo, o cliente mandou a informação de última hora, coisa e tal. E ele cobrou naquela ação, que era uma ação grande, 50 fax, né? E ali foi um aprendizado para mim. Ele mostrou todo orgulhoso assim que eu estava errado, ele estava certo. Mas aquilo foi um aprendizado para mim, né? Porque eu entendi que tecnologia você pode não entender necessariamente no momento, mas ela vai ser útil no seu negócio. Então, nós começamos a investir mais em tecnologia e depois que ele faleceu, nós criamos uma sistemática, ainda antes dele falecer, que era de todo o resultado que o escritório tem, ao invés de fazer como 99% dos escritórios fazem, que é pegar aquele resultado e dividir, distribuir entre os sócios, a gente resolveu que parte essencial do resultado seria voltado para o escritório. Isso eu estou falando há 25 anos atrás. Desde sempre é assim. Então, as pessoas perguntam por que é que o escritório consegue, né, expandir, crescer, investir tanto, coisa e tal. É porque faz parte da nossa filosofia priorizar o escritório e não os sócios, e não as pessoas físicas. Então, o escritório sempre vai ter uma participação essencial dos resultados que o próprio escritório dá para se reinvestir nele próprio. E foi assim que a gente fez os investimentos. Contratamos, num determinado momento, a Fundação Dom Cabral para estar conosco. Criamos uma reestruturação do nosso modelo de negócios muitos anos atrás, que permitiu que a gente tivesse um tipo de atuação diferente do mercado, não é? Porque a gente começou a perder alguns clientes por conta de queda de preços. E a gente disse, para a gente tentar ficar nesse mercado, a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso. A Fundação nos ajudou bastante, reestruturando, criando um modelo que é meio de fábrica, não é? E é o que permitiu, inclusive, a implementação de muita tecnologia, porque quando nós mudamos o modelo, nós fomos ao mercado para tentar pegar um sistema de prateleira que funcionasse dentro daquela sistemática, e não tinha. Como era um modelo que era nosso, exclusivamente nosso, não tinha. Então, nós tivemos que investir num sistema próprio, que se tornou depois o coração do escritório. A gente tem um sistema próprio chamado Nox, que é quem gerencia e administra, faz toda a gestão do escritório hoje, há mais de 10 anos, que é efetivamente a essência, o âmago do escritório. Ele é mais importante do que a inteligência artificial. A inteligência artificial foi incorporada dentro dele, né? E, de fato, depois que a gente começou a ver, a grande preocupação era essa. Então, vamos perder muitas pessoas, vai ter um grande desemprego, coisa e tal. E foi muito ao contrário do que aconteceu. Quanto mais a gente investia em tecnologia, mais o escritório crescia e a gente nunca teve que tirar pessoas. Pelo contrário, hoje o processo de pessoas lá do escritório, são mais de 2.000 pessoas hoje dentro do escritório, né? A gente se tornou o maior escritório do Brasil, com mais de 1.100 advogados. E o grande dificultador é conseguir profissionais qualificados para atuar junto conosco, tanto na área meio como na área fim. Diante desse uso da tecnologia. Exatamente. Vocês têm que estar sempre capacitando essas pessoas, capacitando, né? treinando, trazendo pessoas novas, porque como o escritório se tornou realmente uma referência, a gente tem um movimento de crescimento muito grande ano a ano.
Então, não é que a tecnologia ela não substitui as pessoas, ela substitui, mas a empresa que utiliza a tecnologia, ela eleva a qualidade. Elevando a qualidade, você aumenta o volume de clientes dentro do escritório, você precisa de mais gente. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é crescendo em pessoas menos do que um concorrente precisaria por conta da tecnologia aplicada. Agora, mesmo com o Knox, vocês adotaram, vocês optaram por ter um CEO, que é uma coisa incomum nesse mercado. O que é que motivou essa decisão? O escritório se tornou uma grande empresa, né? Uma empresa que tem mais de 2.000 pessoas, que é muito baseada em pessoas e tecnologia, né? Essa é a essência do nosso escritório. É uma empresa complexa, com suas dificuldades de gestão. E eu, embora tenha me formado em Direito, mas eu gostava de ler livros de gestão, de administração, biografias de CEOs, o que ajudou no início nesse processo. Mas chega um momento que eu não tinha muito mais o que ajudar. Tanto é que eu saí da presidência do escritório e assumi a presidência do conselho para exatamente deixar quem tem capacidade para fazer isso. Quando vocês criaram o conselho? A gente criou o conselho faz 4 anos. Bom, Já a gente tinha um conselho... processo de governança. A gente tinha um conselho interno do escritório, que tem uns 15 anos, que nós montamos, que é um conselho de sócios que faziam a administração do escritório, né? Há uns 15 anos. Há 4 anos, nós resolvemos criar um conselho externo. Então, trouxemos figuras de fora, CEOs, pessoas com experiências diversas, para poder estar conosco, que não são advogados, para poder ter essa visão de fora de como eu melhoro a minha gestão. Foi esse conselho que sugeriu, disse, vocês têm um tamanho e uma complexidade, as informações que a gente tem pedido aqui não estão chegando da forma que nós gostaríamos, então vocês precisam de estruturar melhor a governança de vocês e vocês precisam de um CEO. Então, este conselho externo foi quem fez a sugestão do CEO, e há 2 anos nós trouxemos um CEO para dentro do escritório, que é o Fernando Castelão, né, que tem nos ajudado bastante, feito um trabalho maravilhoso dentro do escritório, porque ele está fazendo aquilo que ele entende que nós, como advogados, não entendemos, né, que é como fazer os pratos girarem nas áreas meio, principalmente, e fazer essa interlocução entre as áreas meio e a área fim, que é muito difícil. É muito difícil. Como é que um financeiro, um setor de RH, um setor de marketing se comunica com uma equipe jurídica, não é? Que precisa dar informação, passar informação para cada uma dessas áreas. Então, hoje o CEO ele tem essa habilidade de fazer as coisas funcionarem, não é? E aplicando gestão, bonificação, uma série de benefícios atrelados a crescimento do escritório, atrelados a resultado das áreas, né? Então, isso tem ajudado bastante o escritório nesse processo. Vocês chegam agora, esse ano, em 2026, né, como o maior escritório full service do Brasil, apontados aí por um ranking que é da Advogados... Análise da advocacia. Análise da advocacia, né? Ali são os maiores escritórios do Brasil, né? Quais são os critérios que colocam vocês nessa posição? É o tamanho do escritório, o número de funcionários, o que exatamente? Pois esse está se falando bastante, né? Mas, honestamente, é algo que nós nunca buscamos, né? Aquele aprendizado que eu falei, que teve com meu pai, o nosso foco é qualitativo, né? O crescimento, ele vem naturalmente. Os escritórios no Brasil, eles não divulgam faturamento, não é? Eu não entendo nem por que apenas um escritório divulga. Então, o ranking ele só consegue dizer número de advogados, número de processos, esse tipo de coisa. Então, a gente se tornou maior em número de advogados e de processos
no Brasil, não é? E como é competir nesse mercado tão acirrado, né, com bancas tão fortes também, como São Paulo, Demarest e outras, Marés, Pinheiro Neto, Matos né? Filho, Isso. você tem vários grandes escritórios. Veja bem, um dado interessante. Eu converso muito com as pessoas ficam muito impressionadas com o fato de nós termos ido, digamos, desbravar o estado de São Paulo. Pra você tem uma ideia, São Paulo hoje representa 87% do nosso faturamento, né? Pernambuco, onde o escritório nasceu há 88 anos, hoje não representa, eu acho, nem 5% do faturamento do escritório como um todo. Isso mostra a importância do tamanho e da dimensão do mercado de São Paulo. Então, para crescer, você tem que estar lá. Isso é um fator essencial. E lá no ranking de lá, segundo essa publicação. É porque a nossa sede hoje é São Paulo. Então, todos os rankings que nós aparecemos como escritório de São Paulo hoje. E vocês são destaques, né? Somos destaque são na maioria destaque dos lá porque são alguns destaques aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu tava vendo assim, nossa, são escritórios muito fortes e vocês estão ali aparecendo em várias categorias. Em várias categorias. Mas vai, continua. Sim. Desculpa. Não, a gente aparece. Esse ranking, a análise da advocacia, é o maior ranking nacional. Mas existem pelo menos 5 ou 6 outros rankings que fazem uma avaliação da advocacia a nível mundial e especialmente da América Latina, incluindo Estados Unidos e Canadá. Em todos esses rankings, de fato, o escritório tem crescido de forma consistente, ano após ano. Tanto apontando várias áreas do escritório, como vários sócios do escritório. Então, tinha um ranking que apareciam, às vezes, 2 sócios, 1 sócio, e a gente tem crescido, e hoje aparece 8, 9 sócios apontados naquele ranking como referência. Então, de fato, o escritório tem feito esse dever de casa qualitativo e tem crescido. Mas o que eu estava dizendo São Paulo. Eu tenho unidades hoje em várias capitais. E a coisa mais interessante que eu acho é que São Paulo, todo mundo é o lugar que todo mundo tem mais medo de entrar, porque diz é lá onde está a grande concorrência. Mas eu senti exatamente o contrário, não é? Todos os estados, normalmente, especialmente as cidades, as capitais, tem ali um grupo que sempre domina. Veja, meu pai veio do interior e ele dizia isso. Ele disse, meu filho, entrar no mercado aqui é muito difícil, porque você tem os nomes já formados, que já têm relacionamento com os grandes clientes, coisa e tal. Então, é muito difícil você penetrar dentro de um mercado onde o muro é baixo, onde todo mundo se conhece. São Paulo é o contrário disso. São Paulo, eu vou discutir lá com um diretor jurídico, 90% das vezes, ele não é de São Paulo. Ele é de Pernambuco, ele é do Ceará, ele é do Rio Grande do Sul, ele é do Rio de Janeiro, ele é de Minas, ele é do Norte. Tem gente do Brasil todo que foi para São Paulo para ganhar a vida. Eles não estão ali para fazer simplesmente bondade com parente, não, ele não tem isso. Eles estão lá para serem os melhores. Então, o que é o diferencial para quem entra em São Paulo? Você precisa ter diferenciais de mercado. Então, eu chegava lá e dizia, eu tenho um tipo de gestão da advocacia aqui que você não vai encontrar aqui no mercado. Eles olham, eu nunca ouvi falar disso. Eu disse, porque eu tenho tecnologia, eu faço assim, assado, eu consigo entregar dessa forma. E aí, normalmente, eles dizem, eu vou fazer um teste com você. Então, eu pego Bradesco, por exemplo. Passei vários anos tentando entrar lá no Bradesco. Quando eu entrei, o diretor jurídico disse, eu vou dar 500 processos para você. 500 processos, você tem uma ideia, o Bradesco, à época, tinha mais de 2 milhões de ações. Ele disse, eu vou lhe dar 500 processos. Hoje eu sou o maior escritório do Bradesco no Brasil, com mais de 100 mil ações. O segundo escritório lá tem 50 mil processos. Por quê? Porque o diferencial que o nosso escritório apresenta é assustador em relação aos concorrentes. Isso fez abrir portas, por exemplo, a gente entrou no Itaú, entramos no Santander, no Nubank, no C6, no BMG, no Daicoval, bancos que ouviram da repercussão do escritório num banco
e trouxeram a gente para dentro. E hoje a gente é referência nesses bancos. Isso a gente fala disso na área de telefonia, a gente advoga para Oi, a gente advoga para Vivo, para Telefônica, né? Nós advogamos para Azul Linhas Aéreas, para Amil, né? Então Carrefour. Então a gente tem uma gama de empresas, né, de grande porte que ouviram falar do escritório. E isso é interessante, porque o escritório cresceu tanto, ganhou uma repercussão tão grande assim em termos qualitativos, que o esforço de captação de cliente hoje é bem menor. Vocês conseguem quantificar a quantidade de ações que vocês já executaram, a quantidade de retorno que vocês conseguem dar ao longo dos anos? A gente gira hoje em torno de 1 milhão de ações por ano dentro do escritório, né? Tem uma carteira em torno de 500 mil processos ativos, só que você tem entradas e saídas, né, todo o tempo. E a gente tem uma média superior a 15%, né, em torno de 15%, de resultado acima dos nossos concorrentes. Só isso aí, a gente está falando de alguns bilhões de reais de economia que a gente consegue dar aos clientes, né, que a gente trabalha a nível nacional. E hoje a nossa advocacia está no Brasil todo, né? Eu tenho assuntos no Amazonas e no Rio Grande do Sul, né? Um volume grande. Tanto é que o nosso maior volume de demandas não é Nordeste, a gente está falando Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E você contrata lá? Você contrata sempre nessas localmente, localidades? né? Tá bom. Bom, olha só, vocês fizeram aquisição de uma empresa especializada em M&A, né, em fusões e aquisições. Um dos escritórios que nós incorporamos cerca de pouco mais de 3 anos, em São Paulo, era um escritório especializado em M&A, direito ambiental e direito digital. Né? Então, eles vieram para dentro do escritório. A gente tem uma área de M&A forte aqui no Nordeste, né, já reconhecida, e São Paulo a gente entendeu que... São Paulo a gente não tem atuação no que a gente chama de advocacia massificada, né, que tem esse volume todo de ações, de processo. Lá são as áreas especializadas. Então, lá é áreas como ambiental, tributário, civil e trabalhista estratégico, M&A, penal. Então, a gente tem as áreas todas para atendimento das empresas, né? Porque o nosso escritório é um escritório empresarial, ou seja, a gente só advoga para a empresa, né? Então, a gente não tem uma advocacia focada em pessoa física, é mais para a empresa apenas. Mas a aquisição desse escritório especializado em M&A teve alguma relação com a oportunidade no Nordeste ou você está vendo oportunidade geral? Não, o escritório hoje, como eu disse, ele é maior fora do Nordeste do que no Nordeste. Então, o nosso foco hoje tem sido muito voltado para o Sudeste, São Paulo, Rio, Minas. Você espera um bom ano para M&A em 2026? 2025 foi um ano que não foi tão bom como previsto, né? Nessa área de M&A, e 2026 vai ser um ano complexo, naturalmente, né? A gente está vivendo aí um ano com muitos feriados, um ano com eleição presidencial, num país muito dividido. Nós estamos vivendo Copa do Mundo, né? Esse ano, que mexe com o ambiente no Brasil. Então, vai ser um ano talvez mais curto, né? Vai ser um ano mais curto de trabalho efetivo. Então, mesmo assim, a gente tem metas de crescimento superiores a 25%. Né? A gente faz a gente tem uma programação de crescimento até o ano 2030. Né? A gente faz esse planejamento prolongado e, ano a ano, a gente faz a revisão daquilo que foi estabelecido. Então, por exemplo, 2025, nós crescemos 15%, mas a meta era crescer quase 30%. Então, nós crescemos. Foi um bom ano, apesar das dificuldades que o Brasil apresenta, mas crescemos menos do que aquilo que estava planejado. Nesse segundo ano, agora, a gente imagina que vai crescer 25%. Estamos fazendo todo um trabalho muito focado. O executivo, o CEO, tem estado muito próximo desses números, reestruturando toda a área financeira do escritório, exatamente para poder atender de forma mais veloz, mais rápida, inclusive os advogados, os sócios das áreas, né, na tentativa,
vamos, vamos Você falou trabalhar. aí em polarização. De que forma essa polarização afeta os negócios? Eu acho que a insegurança, a gente vive hoje em insegurança jurídica muito grande, né? Decisões que vão e vêm de acordo com o momento político e não necessariamente isso é o que preocupa mais, né? A nós enquanto advogados, né? Porque o judiciário ele não devia se comportar de acordo com o ambiente ideológico e político do momento, né? O judiciário é o judiciário, né? Tem leis que são feitas pelo legislativo, você goste ou não das leis, é o povo que está ali decidindo, e aquilo vira, e hoje uma lei né, que é aplicada pelo legislativo, ela no outro dia o judiciário chega e diz, não, essa lei não vai valer, coisa e tal. Então, existe um ativismo judicial muito forte, né? No Brasil, que geram insegurança jurídica, na minha visão, muito grande, né? Então, acho que esse ambiente de insegurança jurídica é pior até do que a política, né? Veja, eu tenho quase 60 sócios hoje dentro do escritório, e sócios de todos os espectros políticos, né? E a gente conversa, debate, discute, né? Mas dentro de uma racionalidade, de uma razoabilidade, né? Respeitando a dialética, né? Respeitando a opinião contrária. Mas isso a gente não tem visto nem no judiciário, né? Virou torcida grupo de torcida organizada, e isso, quando entra no judiciário, é muito ruim, né? Porque você perde qualquer confiança nas decisões do seu país. Isso gera um grau de instabilidade, a quantidade de empresas. Estamos agora, batemos recorde histórico de empresas que faliram no Brasil esse ano, né? Um nível recorde. Quantidade de pessoas que estão mandando dinheiro para fora do Brasil, aqueles que têm condição mandando dinheiro para fora, empresários que estão mudando o domicílio fiscal por conta da carga tributária elevadíssima, absurda, que está se colocando sobre os ombros, né, do povo, do brasileiro, estão indo para Uruguai, Paraguai principalmente, né, para outros países aqui próximos, né, que têm taxas o peso do Estado é menor, né? E é isso, chega um ponto em que os empresários estão sendo expulsos do Brasil. E isso faz com que o ambiente não seja bom. Uhum. Né? O ambiente se torna, para qualquer setor, não é só para a advocacia, a gente está falando de qualquer setor. Né? Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu queria terminar com 3 perguntas. A primeira é: o que você repetiria na sua trajetória? Eu acho que a grande... pode parecer difícil, né, alguém querer isso, mas eu acho que as dificuldades que eu tive na minha vida, as lutas, não é? Os desencontros, eles foram essenciais para a minha formação. As maiores lutas da minha trajetória foram onde eu mais aprendi, foi onde eu mais cresci. Então, eu vejo hoje tantas pessoas que querem fugir, não é, tomam remédio para dormir, para acordar, para ganhar energia, para conseguir dormir de novo. Eu aprendi a enfrentar os problemas de frente, né? Esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. Porque o que é que diferencia uma empresa que teve sucesso de outra, às vezes com pessoas muito melhores, mais preparadas dentro dela? É porque umas caem, se levantam e continuam a jornada. Outras desistem pelo caminho. Eu acho que se eu tenho, talvez, o que pode se chamar de qualidade ou falta de opção, é que eu sempre tive que seguir em frente. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não tenho nada mais para fazer que eu gosto, que eu poderia entrar para ganhar dinheiro. É o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer é isso. Então, toda vez que eu levava uma pedrada na cabeça, caía, eu levantava, fazia o curativo, seguia em frente. E eu acho que esse é um grande diferencial. Até porque, no final das contas, esse aprendizado traz um amadurecimento
engrossa um pouco aqui, assim, né, as suas costas, você caleja um pouco. Então, quando você leva uma pedrada hoje, eu já nem sinto tanto como eu sentia antes, né? Então, eu acho que esse é um melhor processo de aprender. Dizem que não existe marinheiro bom que só tenha andado na bonança, né? O marinheiro bom, ele é forjado na tempestade. Então, eu acho que eu acho que as pessoas hoje querem fugir das tempestades, pelo contrário, eles deviam procurar, às vezes, porque é ali que a gente aprende. E o que é que você não faria de jeito nenhum? Eu sempre tive uma busca incessante pela qualidade, né? Então, eu sempre quis ter ao meu lado os melhores profissionais. E alguns desses desencontros que eu tive na vida foram de pessoas que eram muito bons profissionais, mas eticamente problemáticos, né? Então, pessoas que às vezes não têm, por exemplo, caráter. E esse foi um aprendizado. Hoje, a primeira qualidade que eu procuro no sócio é como é o caráter dele, depois eu fiz uma inversão. Então, hoje eu não busco mais, em primeiro lugar, a excelência técnica. Eu busco a seriedade, a honestidade, a ética, o caráter. E aí depois vou ver, essa pessoa se encaixa, como ela tecnicamente. Isso tem sido um grande diferencial. Eu vivo hoje um clima de paz e amizade dentro do meu escritório, mesmo com 60 sócios, mais de 2.000 pessoas, que eu não tive, às vezes, quando eu tinha 50 pessoas dentro do escritório. Então, esse certamente parte do aprendizado, né, de quem levou algumas chicotadas, né? E o que é que você ainda quer fazer? Assim, eu não tenho sonho de ser o maior, eu nunca tive isso. Eu faço o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e eu vou continuar fazendo. Aonde Deus permitir que eu chegue, ali eu vou estar feliz e satisfeito. Se ele dissesse que era hoje, o dia, eu estaria extremamente satisfeito, não é? Como estaria satisfeito há 2 anos atrás ou há 3 anos. Então, assim, eu sou feliz. Eu sou feliz, não é? Minha família tem um lema que eu estava dizendo, meu pai, né, como da igreja presbiteriana, minha família pertence à igreja desde desde meu bisavô, e existe um lema, né, bíblico, que é o Soli Deo Glória, que é a Deus toda a glória. Tudo que minha família aprendeu a fazer foi para a glória de Deus. Então, quando é que eu estou feliz? Se eu estiver trabalhando de forma séria, honesta, decente, posso ganhar mais, posso ganhar menos, isso vai me interessar pouco, né? Mas eu preciso fazer bem feito, com excelência, como eu estava falando, porque o Soli Deo Glória aponta para isso, né? De fazer tudo bem feito, da melhor forma possível, porque isso vai trazer sempre, e no final das contas, sempre traz muito benefício e bons resultados. Ok. Urbano Vitalino Neto, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Uma conversa muito legal. Feliz Ano Novo, né? É o primeiro podcast do ano sendo gravado aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, viu? Eu que viu? agradeço. Muito bom estar aqui, né? Você é uma amiga querida que tem participado aí dessa trajetória, né? Teve conosco lá nos 75 anos do escritório, no lançamento do livro lá do Roberto Dávila, que seu amigo também. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você também por nos acompanhar até aqui. Se gostou, dá o seu like, compartilha e nos acompanha nos próximos episódios. Até a próxima. Legal.